Saudamos a igreja com a paz e a graça do nosso Jesus. Motivo de alegria, todos nós estamos aqui para todos adorar e bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Diga assim para o seu irmão, o Mocotó. Mocotó. Mocotó com carne. Louvado seja Deus. A diaconisa Adelaide trouxe uma mensagem. Ela trouxe uma explicação de uma mensagem confirmando com essa. O quê? O livro de Segundas Crônicas. Você vai sair no YouTube. Livro de Segundas Crônicas. Bilibia tem a vontade aqui. Livro de Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Uma mensagem muito boa. E Jesus é bom para nos dar a vitória. Nós sabemos que Jesus é bom em Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Louvado seja Deus. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tem enchido a casa do Senhor. Versículo 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. Os irmãos podem se assentar com muito respeito e consideração. Observe bem. O povo de Israel, Jerusalém e Judá. Jerusalém estava passando uma situação precária, uma situação difícil que Jerusalém e Judá estava passando. O que foi que Judá estava passando? O que foi que Jerusalém e Israel estava passando naquela situação? Nós sabemos que o rei, ele era Davi. E nós sabemos que Davi, ele já estava avançado de idade. Já estava velho. Já estava avançado de idade. E nós sabemos que havia uma grande competição. Uma grande competição. Quem era que ia se assentar no trono de Davi? Quem ia se assentar? Quando nós falamos sobre a questão, nós falamos que Salomão, ele era o filho da promessa. Nós sabemos quando a pessoa tem uma promessa. Nós sabemos que a pessoa passa por alguns apertos, a pessoa passa por alguns estreitos. Eu não sei quem é, não sei. Mas cada uma pessoa, Deus tem uma promessa. Cada uma pessoa, Deus tem um chamado. Eu não sei o chamado que o nosso Criador, ele tem com você. Mas observe bem o que Deus começou a agir. Nós sabemos que quando o irmão de Salomão, ele ficou sabendo que Salomão ia tomar posse do trono após a morte do pai, após a morte de Davi. Observe bem, o que foi que aconteceu? Eles fizeram uma reunião, fizeram uma panelinha para querer se assentar
no lugar de Salomão. A Bíblia escatológica, ela vai nos revelar, ela vai nos dizer que o irmão de Salomão, ele é coroado a rei no lugar de Salomão. E nós sabemos que isso começou a violar a lei, o decreto que tinha dentro de Jerusalém e dentro de Israel. Nós sabemos que quando uma pessoa começa a violar o decreto de Deus, quando a pessoa começa a violar os mandamentos, a pessoa começa a sair do caminho, a pessoa começa a sair do padrão de Deus, a pessoa começa a entrar em desgraça, a pessoa começa a entrar em escassez espiritual, escassez física, escassez mental, escassez em toda a área. E agora você vê a mão de Deus agir, você vê a mão de Deus pesar. A Bíblia diz, aleluia, ficai em Jerusalém, porque do alto vós será revestido de poder. Aleluia, humilhai perante a mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Deus está dizendo, não saia da tua posição que Ele te colocou. Louvado seja Deus. Fala, Jesus! Observe bem, existia uma lei dentro de Israel. A pessoa que violava, que queria passar na frente de alguém que ia ser coroado a rei, aquela pessoa que era escolhido por Deus, a lei dizia que aquela pessoa tinha que ser enforcado, ou aquela pessoa tinha que ser morto, porque violou a lei de Deus. E além de violar a lei de Deus também, entra algo de uma falta de respeito ao rei que estava sentado no trono. Mas observe bem, o que é que Deus quer dizer para mim e para você? Cada um na sua classe, cada um na sua posição, obreiro na sua posição, pastor na tua posição, bispo na tua posição, pastora na tua posição, missionária na tua posição. Esse negócio de alguém querer passar na frente do outro, esse negócio de alguém querer dar rasteira, armar panelinha, armar a boca, armar facção, com Deus não cola, com Deus não vai, com Deus não prevalece. Pega a igreja! Esse pão tá fresco! Eita glória! Você não pegou ainda. Eu já peguei o meu pedaço. Não passe na frente do seu irmão. Fale para ele. Não passe na frente. Não passe na frente do teu irmão. Não passe na frente da tua irmã. Observe bem. A Bíblia agora relata que Davi já velho, ele chama Salomão. Quando ele chama Salomão, ele é coroado a rei. Mas ainda ele não tinha tomado posse do reinado ainda. Depois Davi chama Salomão de novo e fala assim: eu vivendo, o seu irmão vive. Eu morrendo, o seu irmão morre. A lei de Deus. Quando observe bem, depois que Davi ele morre, a Bíblia diz que o irmão de Salomão começa a praticar de novo as outras práticas, e ele é morto ao fio da espada, seguro na arca, a arca da aliança, porque era proibido
soldado segurar na arca da aliança, o filho do rei segurar na arca da aliança, não teve nenhuma escolha. A escolha foi a espada descer. Deus está dizendo, a espada vai ter que descer. Eu não sei nem quem é, mas a espada vai descer naquele ou naquela que está andando não de acordo à vontade de Deus. Aleluia. Porque tem pessoas que querem andar de qualquer jeito. Tem pessoas que querem andar de qualquer maneira. Porque tem que ser do meu jeito. Porque Deus tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não. Não é do seu jeito. Não é como você quer. Mas é como o Criador Ele quer. Porque quando Ele começa a apertar os parafusos, a pessoa começa a dizer, ai. Oi. Ai. Oi. Ai. Oi. Ele está dizendo, ainda vai passar pelo rolo compressor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao que foi que aconteceu? Você vai ver que Davi agora, depois que o irmão morre, Davi chama Salomão, manda Salomão baixar a cabeça. Meu Deus, quando fala a questão de baixar a cabeça, ato de reverência, ato de respeito, porque acima dele estava uma pessoa que estava acima dele. Quando fala assim, ó, abaixa a cabeça, está dizendo respeito. E nós sabemos que a gente estamos vivendo um século global. Pessoas não querem respeitar liderança, não querem respeitar pastor, não querem respeitar pastora, não querem respeitar bispo, não querem respeitar obreiro, diaconisa e missionária. Precisamos se colocar na posição que Deus quer. Para que Glória a Deus. Só porque não tem um carro novo? Só porque não tem uma Ferrari? Porque tem pessoas por aí que é reconhecido como liderança se tiver o recurso financeiro. Glória a Deus. Se tiver o dinheiro, porque se não tiver não é reconhecido. Felizmente colocaram a aplicação da teologia da prosperidade. Diga assim para o seu irmão, tem que ter respeito. Tem que ter reverência. Tem que ter respeito. Tem que ter reverência. Quando ele baixa a cabeça, Davi disse, seja homem. Palavra pesada ou dura? Boa. Despertamento. Dá para edificar. Seja homem. Por que seja homem? Porque Davi ele ia falecer. Mas quem ia tomar posse, quem era? Era Salomão. Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas nessa obra para fazer a grande diferença. Eu estou levantando pessoas porque as portas irão se abrir, várias portas, e a obra de Deus não poderá parar. Mas para isso se coloque na posição. Não na sua posição, mas na posição que Ele quer. Seja homem. Por que seja homem? Porque ele ia tomar posse do reinado. Depois que ele tomasse posse, alguns reis iam vir para querer ter guerra, para querer tomar Jerusalém. Porque muitos desejavam entrar dentro de Jerusalém, porque água potável. O que lançava na terra, dava. O que plantava, dava. Então, era uma terra que tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha tudo. Uma terra de grande prosperidade. E muitos queriam tomar posse. O que é que Deus está dizendo? O que é seu e ninguém toma.
O que é seu e ninguém toma. O que é seu e ninguém não poderá tomar. O seu reinado. Cadê o seu reinado? Quantas pessoas que o reinado já acabou? Armaram, jogaram lá no canto. Deus está dizendo: você não pode ser jogado lá no canto. Você não pode ser jogada lá no canto. Se desde quando o óleo foi lançado sobre a sua cabeça, tem que ter um ato de respeito. Porque se desde quando Deus consagrou, está consagrada. Se desde quando Deus levantou, está levantado pelo poder de Deus. O que foi que aconteceu agora? Salomão com 30 anos de idade. O pai já faleceu. 30 anos de idade. Salomão não tinha experiência. Salomão não tinha experiência. Quem sabe? Alguém pode chegar para você e dizer assim: você não tem experiência. E Deus chega para mim e para você e fala: Ele não chama os capacitados. Ele chama aqueles para capacitar. Ele chama aquelas para capacitar, para mudar toda a situação, para quebrar todo o preconceito visual, para quebrar todo o preconceito visual, verbal, mental, emocional, porque Deus ele veio para fazer a grande diferença. Ele quer te levantar para fazer a grande diferença. Glória a Deus. Existem alguns lugares que você não prega porque tem acepção de pessoas, porque tem acepção de pessoas financeiramente. Por que isso? Se naquele grande dia todos nós vai ter que se prostrar perante ao Todo-Poderoso. Palma para Jesus. Salomão, 30 anos de idade, toma posse do reinado. Deus aí começa a conversar com Salomão de noite. Pede o que você quer. Deu tudo, riqueza. Em 2 Crônicas 7, primeiro entra a santificação. Ele construiu o templo. Depois que ele constrói o templo, ele pede o quê? A presença de Deus. Diga assim: a presença de Deus. Não a minha presença, mas a presença de Deus. O agir de Deus. Os candelários. Deus manifestava. Deus manifestava. Praticamente quando o fogo descia. Não era uma visão invisível, mas era uma visão ampla, mas era uma visão carnal. Quando ele construiu o templo, ele orou. Quando ele começou a orar, o fogo desceu do céu. Vamos lá agora. Porque para o fogo descer do céu, teve que ter uma santificação. Teve que ter uma renúncia. Para o fogo descer sobre você, para o fogo descer sobre mim, tem que ter oração, tem que ter renúncia. Porque se não ter renúncia, o fogo não desce. Se não ter renúncia, a presença de Deus não vai descer. Porque se você quer que a presença de Deus venha descer na marra, não vai descer de maneira nenhuma. A presença dele só desce se tiver oração, só desce se tiver renúncia. Se não tiver renúncia, não desce. Se não tiver renúncia, o céu não se abre. Se não tiver renúncia, a porta não se abre. O fogo desceu do céu, consumiu tudo. O holocausto. O que é consumir? Deus ele recebeu.
Ele recebeu todos os holocaustos. Recebeu a oração de Salomão. Será que Deus está recebendo a sua oração? É uma reflexão para você. Será que o nosso Criador está se agradando de mim? Será que Ele está se agradando de você? Aí você fala: eu estou feliz com Cristo. E Ele está feliz com você? Porque para o fogo descer, teve que ter uma renúncia. Porque se não tiver renúncia, não adianta nada. A missionária acabou de falar: vamos acabar com esse negócio de mimimi, ou mamar. Com Deus não tem esse termo. Ou com Ele vai, ou não vai. Ou com Ele permanece, ou não permanece. A situação de passar a mão pela cabeça. Não. Observe bem. Salomão, o homem mais rico em tudo. No começo vai bem, no meio vai bem. Tem pessoas que podem começar bem, de boa, e terminar mal. Isso tem acontecido? Sim, Senhor. No nosso meio geral. No nosso meio geral. Sim, lá fora, sim. Eu estou falando dentro do Evangelho. Aleluia. Eu não estou falando lá no mundo. Aleluia. Eu estou falando dentro do Evangelho. Tem acontecido muita bagaceira. É desse jeito. Aleluia. Graças a Deus que aqui não. Porque Deus tem trabalhado. Deus tem agido. Deus tem realizado vários milagres, vários prodígios. E a liderança que está aqui na frente são pessoas competentes. São pessoas que não toleram pecado. São pessoas que não toleram a prostituição, a mentira, a lasciva. Mas tem lugares por aí, se você tiver um recurso maior, O pessoal tá guardando a palma. fala assim: é nós, porque está na mesma classe. Glória a Deus. Salomão, primeiro casamento de Salomão, segundo, terceiro, quarto, quinto, Eita, Salomão. o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, tinha mais. Mais casamento? Quando ele começa agora a se afastar de Deus. Porque quando ele começou a se afastar, porque ele deixou os prazeres do Egito, as bagaceiras do Egito, entrar dentro de Jerusalém, e era proibido. Aleluia. Glória. Crente quer casar com pessoas que não é cristão, é uma bagaceira. Eu vou orar, não vai dar certo. Vou jejuar, não vai dar certo. Vou trazer ela para a igreja, não dá certo. Ela vai te colocar lá no mundão. Porque se você for buscar uma lá no mundão, ela vai vir com toda a bagaceira. A sedução verbal, a sedução mental, a sedução visual. É assim mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, Jesus. Tá certo isso? Não, Senhor. Você, a pessoa casando com uma de dentro da igreja. Eu vou até fazer assim, ó. Meu Deus. Aleluia. Fala, Jeová. É manga nas camisas. E aí vai Salomão. Os sacerdotes começam a fazer reunião para chamar Salomão a atenção. Eita. Salomão diz: vocês estão velhos demais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco começa Salomão a se afundar.
Uma mulher chamada Rainha de Sabá. Eita. Aleluia, Jesus. Ele se apaixonou. Quase que entrega o reinado na mão da Rainha de Sabá. Quase que abandona tudo. Deus está dizendo: eu te chamei. Não foi para você vender o seu ministério. Eu te chamei. Não foi para você trocar o seu ministério por sedução, ou luxúria carnal, ou desejo carnal. Porque o que prevalece é o ministério de Deus na tua vida. O que prevalece é Deus na tua vida. Não venda o teu ministério. Não toque o teu ministério. Palavra forte. Aleluia, gente. Salomão começa a chorar, se derreter. O homem mais sábio, o homem mais inteligente, beleza. Você pode ser sábio, inteligente, mas se você não saber administrar, você se destrói por si mesmo. É verdade. Nesse momento agora, a rainha de Sabá larga Salomão e vai para o Egito. Salomão já está velho. Quando Salomão envelhece, ele escreve o livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Quando ele chega, que ele olha para o espelho, cabelo grande, isso é muito forte. As unhas grandes, ele disse: tudo é vaidade. Tudo passa. A chuva passa. A beleza passa. Roupa passa. Tudo isso passa. Tudo isso é parcial. Tudo isso é vaidade. Mas o nosso Deus permanece para sempre. Bate palma. Tudo passa. Mas a presença do nosso Deus permanece para sempre. O agir dele permanece para sempre. O trabalhar dele permanece para sempre. A promessa permanece para sempre. O amor permanece para sempre. O perdão permanece para sempre. Salomão vai passando. Salomão sai do palácio. Quando ele sai do palácio, ele vai passando. Um pé de uma figueira tinha um homem vestido com as vestes de linho. Esse homem, ele era um profeta. E ele estava pedindo esmola. E Salomão disse: eu não tenho nada para te dar. Quando Salomão olhou, ele disse: a partir de hoje, isso é forte. O seu reino está sendo tirado de você hoje, dividido. Glória a Deus. Aleluia. Na mão de Cavacébia. Por isso que é bom você estar na posição. Não queira trocar o seu ministério por prazer sexual. Aquela censura. Porque os desejos carnais passam. Depois que atinge o alvo, já foi. A presença sai. A unção sai. O Espírito Santo se afasta. E para se levantar dá trabalho. E agora? Você quer começar do zero? Deus está dizendo para mim e para você. Você quer começar do zero? Você quer começar do zero? Será que não pode esperar o tempo de Deus? E o momento de Deus? Você que é jovem, você que é adolescente, espere o tempo de Deus. Glória a Deus. No momento certo Ele vai fazer. Porque na hora certa
Ele vai fazer. Mas espere o tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O reino foi dividido. Depois está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Judá na ruína. Glória. Judá estava na ruína, Jerusalém na ruína, uma guerra, perseguição. O que foi que aconteceu agora? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei todos os teus pecados e vou sarar toda a tua terra. Deus está dizendo: eu quero perdoar pecado, mas confessa o teu pecado que você está praticando às escondidas, porque Salomão brincou com Deus e a espada desceu. Glória a Deus. Perdão, meu povo. Já estou pedindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se o meu povo, ele está dizendo: ainda há jeito, ainda há solução. Os irmãos podem se levantar. Ele está dizendo: eu quero orar por você que está fraco espiritual. O seu ministério não pode ser vendido. Glória. O seu ministério não pode ser trocado por uma paixão, por um desejo miserável, por uma censura miserável. Não pode, porque o que prevalece é Deus. Glória a Deus. Ainda há solução para você. Glória a Deus. Ainda há resultado. Deus quer mudar toda a sua história. Bote a mão na sua cabeça. Missionária Sandra, levante a mão. Deus manda te falar assim: cadê o seu ministério? Por que está querendo deixar o homem oprimir o seu ministério, o seu chamado? Porque foi ele que te chamou. E quem te chamou garante. E Deus manda lhe dizer assim para você: busca mais a minha presença. Glória a Deus. Busca mais a minha presença. Não deixe as lutas te sufocar.